Bom dia a todos. Passamos agora a fazer a correção dos exercícios sobre hidrostática. Tá? A questão de número 13 diz o seguinte: o nível de água contida numa caixa d'água está 6 metros acima da torneira. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: eu tenho lá a minha caixa d'água, tá? Dessa caixa d'água sai um cano até uma torneira e o desnível da caixa d'água até a torneira é de 6 metros, tá certo? Isso, por exemplo, é importante para quando você vai ligar um chuveiro. Se não tiver um desnível adequado, esse chuveiro não vai ligar, tá? Se você tem uma torneira elétrica da mesma forma, então são coisas que é importante você levar em consideração na hora de um projeto hidráulico de uma casa, por exemplo. Então, eu sei que a altura da coluna de água é de 6 metros. Qual é a pressão hidrostática? Então ele quer saber a pressão hidrostática que está agindo sobre a torneira. E aí ele me deu a aceleração da gravidade e me deu a densidade da água. Como eu quero calcular apenas a pressão hidrostática, eu faço isso multiplicando a massa específica do fluido, nesse caso é a água, vezes a aceleração gravitacional, vezes a altura. Preciso tomar cuidado com as unidades de medida, a altura tem que estar em metros, tá? Aqui já está em metros por segundo ao quadrado e aqui já está em quilogramas por metro cúbico. Então é só substituir as informações. Então a pressão hidrostática ela vai ser massa específica da água 1000, a aceleração gravitacional 10, tá? E a altura 6. Então a pressão hidrostática ela vai fechar 60.000 newtons por metro quadrado, só para frisar que isso é exatamente igual a 60.000 pascais. E o valor de 60.000 eu posso escrever como sendo 6 vezes 10 na 4, ok? Bom, a próxima questão, ela diz o seguinte: um reservatório de água contém água, o reservatório contém água até uma altura de 10 metros, então a altura 10 metros. Determine a pressão, novamente, hidrostática no fundo do reservatório. Então, a pressão hidrostática vai ser a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes a altura. Então, a pressão hidrostática vai ser densidade da água 1000, a aceleração gravitacional 10, a altura da coluna de água 10. Então, a minha pressão hidrostática vai valer 100.000 newtons por metro quadrado, ou 100.000 pascais, tá? E como ele não falou nada, mas enfim, se você lembra, isso aqui equivale a uma atmosfera. E os 100.000 eu posso escrever como sendo 1 vezes 10 na 5, certo? Exercício 15. Qual é a pressão total no fundo de um lago a uma profundidade de 20 metros? Então agora eu tenho uma profundidade de 20 metros e eu quero saber a pressão total, ou poderia ser a pressão absoluta, né? Então a minha pressão total ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Eu posso calcular essa pressão hidrostática num espaço à parte, né? Mas vamos fazer assim. A minha pressão total vai ser a minha pressão atmosférica mais a massa específica, nesse caso da água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água, que corresponde à pressão hidrostática nesse momento. Então, a minha pressão total ela vai ser 1 vezes 10 na quinta, mais a massa específica da água, 1 vezes 10 na terceira, tá? A aceleração gravitacional, 10, e a altura, 20. Pois é, agora aqui depende muito de como que você está acostumado a trabalhar com essas potências, né? Então, se você para pensar, 1 vezes 10 na terceira é 1000. Vezes 10 da aceleração gravitacional, vezes 20, isso aqui vai dar 200.000. 200.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na quinta. Então, olha só. Então, a minha pressão
total, ela vai ser 1 vezes 10 na 5, mais 2 vezes 10 na 5. Eu preciso somar esses dois valores. Para fazer essa soma, essas duas potências precisam ser iguais. Por quê? Eu simplesmente vou somar 1 mais 2, que dá 3, e mantenho o expoente 5. Então vai ficar 3 vezes 10 na 5, newtons por metro quadrado, ou pascais, né? Ok. Próximo exercício. Qual a pressão total? Então, novamente, ele quer que você calcule a pressão total, ou a pressão absoluta, no fundo de um rio a 10 metros de profundidade. Então, ele quer saber a pressão total, onde a profundidade, a coluna de líquido sobre aquele ponto é de 10 metros. E aí ele me deu as outras informações, né? Então, de maneira semelhante ao exercício anterior, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, tá? Ou seja, o 1 vezes 10 na 5 que ele me forneceu, mais massa específica do líquido, que é a água, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água. Então vai ser 1 vezes 10 na 5, mais 1 vezes 10 na terceira, que é 1000, vezes 10, vezes a altura da coluna de água, que é 10. Se você faz o mesmo raciocínio da questão anterior, então isso aqui vai ficar 1 vezes 10 na 5. Isso aqui vai dar 100.000, que também é 1 vezes 10 na 5. Tá? E aí eu chego à conclusão de que a minha pressão total, mesma potência, soma os números que estão na frente, 1 mais 1 dá 2, vezes 10 na 5, newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na 5, pascais, ok?